Fala, povo de Deus, a graça e a paz em nome de Jesus. Chegamos a Atos capítulo 26. Novamente, nos deparamos com o apóstolo Paulo procurando defender-se das acusações dos judeus, mas aqui defendendo-se diante do Império Romano. Bem, o texto, em boa parte dele, apresenta-nos aquilo que já vimos em outros tempos, em outros capítulos. Paulo relatando sua conversão, Paulo relatando tudo aquilo que viveu, Paulo relatando tudo aquilo que experimentou na presença do Senhor Jesus, mas, creio eu, merece destaque o verso de número 19, onde nós temos assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei, verso 20, primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. A pergunta que faço a você, a partir disso, é o verso 19. Temos nós sido desobedientes à visão celestial? E aqui, permita-me entender a visão celestial como algo que vai além do mero sonho revelador. Entendamos aqui a visão celestial como o projeto, o plano, o desígnio, o desejo de Deus para o seu povo, para a sua igreja. O quanto nós temos sido fiéis, o quanto nós temos sido verdadeiramente obedientes à visão de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Quantas vezes, queridos, nós não temos nos desviado dos santos propósitos do Senhor, a fim de que nossa própria vontade prevaleça? Quantas vezes não temos nós evitado fazer a vontade do Senhor, porque muitas vezes ela será, sim, dura, difícil, desafiadora? Quantas vezes não temos sido desobedientes à visão celestial? Paulo nos mostra a absoluta necessidade de obediência irrestrita, de obediência absoluta àquilo que Deus tem nos ordenado. Paulo não questiona Cristo, Paulo não tenta se desculpar com Cristo. Cristo foi claro em dar-lhe uma missão que seria difícil, que seria desafiadora, que seria muitas vezes amedrontadora, mas o texto sagrado é claro em nos mostrar que Paulo, em momento algum, é desobediente à visão celestial. E ele testifica isso diante do rei Agripa. Mesmo com a ameaça de prisão, mesmo com a ameaça de morte, a prisão já vinha sendo uma realidade, na verdade, mas mesmo com a iminente ameaça da morte, Paulo não se furta a cumprir a vontade do Senhor. A pergunta, portanto, para mim e para você é essa: o quanto temos nós sido obedientes à visão celestial? Mas o texto segue. No verso 24, após Paulo mencionar o fato de que Cristo devia padecer e então, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, após Paulo afirmar isso, Festo, diz o texto sagrado, o interrompe. Paulo, você está doido, você está louco, as muitas letras, Paulo, te fazem delirar. Paulo, isso não é razoável, Paulo, isso não faz sentido. E essa é a reação mais comum do mundo à pregação do evangelho. Não faz sentido, isso é loucura. Aquilo que vocês têm aprendido, isso é fanatismo. Quantas vezes a igreja de Cristo já não ouviu tal coisa? Quantas vezes não ouvimos que pregar o Cristo ressurreto, o Cristo que é o verbo que se fez carne? Quantas vezes não ouvimos que pregar contra o pecado, que pregar pela justiça, pela verdade? Quantas vezes já não ouvimos que isso é loucura, que isso é antiquado, que isso é obsoleto, que nós estamos delirando em nossa fé? Paulo, de maneira muito sábia, diz: olha, eu estou falando isso com muito juízo, pleno de juízo. Paulo afirma categoricamente que os profetas afirmaram tudo isso. Mostra a verdade diante de todos, mostra a verdade diante de Agripa, mostra a verdade diante de Festo, mas eles se recusam. É interessante que no verso de número 27 e 28, nós lemos assim: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas.
Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Aqui, muitos às vezes interpretam esse texto dizendo assim: nossa, Agripa quase se converteu. Não, não é isso. Não é isso. Não é que Agripa quase se converteu. Na verdade, Agripa está dizendo: você acha, Paulo, que com esse pouco me persuades a ser cristão? Acha que falando meia dúzia de palavras vai me convencer? Acha que afirmando essas coisas que vem afirmando vai me convencer? Muitos hoje permanecem assim, achando que as poucas palavras que às vezes falamos não podem persuadir o coração humano. Mas creiamos, é o Deus da palavra quem persuade o coração humano. É o Espírito Santo agindo pela palavra que convence o coração humano. Portanto, não cessemos de pregar. Não deixemos de falar. Pouco ou muito, falemos de Cristo. Pouco ou muito, proclamemos Cristo. Pouco ou muito, falemos daquele que por nós morreu e por nós venceu a morte.